Cada tipo de negociação de imóveis possui características únicas, seja venda, locação ou temporada. Aí, se a gente entrar em cada um desses tipos, a gente vai ter outras subdivisões que dividem essas negociações de forma ainda mais específica. Oi, meu nome é Wagner e nesse vídeo eu vou começar uma série aqui do canal onde a gente vai falar sobre tipos nichados de negociação de imóveis, especialmente de locação de imóveis. E nesse vídeo eu vou começar falando sobre locação para estudantes, quais são as especificidades desse público e 3 dicas para você se dar bem lidando com esse público. Vamos lá! Bom, quando a gente está falando de negociação de locação de imóveis para estudantes, a gente tem algumas questões que surgem. A primeira, talvez mais óbvia, talvez menos óbvia, é de que muitos proprietários não gostam tanto assim de alugar imóveis para estudantes porque existe um certo receio com relação à integridade física do imóvel ou ao relacionamento daquele locatário com os vizinhos e como isso pode refletir negativamente talvez no proprietário ou na relação que o proprietário tem com o condomínio, mas também existem algumas especificidades que fazem com que a locação de imóveis seja bastante interessante. A primeira coisa que me vem à mente é que o estudante que está buscando imóvel, ele tem necessidades muito óbvias, ou seja, ele precisa estar perto da universidade, ou perto de um mercado, ou perto de uma parada de ônibus, ou seja, existem pontos muito específicos que você consegue levantar para atrair aquele cliente, ou seja, é uma comunicação muito mais acertada, muito mais específica até, no que você consegue se comunicar de uma forma bastante específica com aquele cliente, porque as coisas que ele precisa são, entre aspas, bastante óbvias, ou pelo menos são as mesmas entre muitos clientes. Isso é uma ótima forma de você definir um posicionamento nas suas redes sociais, um posicionamento da sua comunicação como um todo, na verdade, de como você vai se portar com relação aos seus clientes, na comunicação do dia a dia. Enfim, isso facilita essa construção de branding, da marca da sua empresa, porque é mais fácil de entender o que os clientes buscam. Óbvio que, para a maioria das imobiliárias, pelo menos, esse vai ser apenas um dos públicos que ela vai abordar, mas é de se considerar que é uma comunicação ou uma vertente da comunicação da imobiliária que é possivelmente mais fácil de ser levada adiante. Ou seja, se é mais fácil se comunicar com esse cliente, também é um pouco mais fácil, ou deveria ser pelo menos, de conseguir fazer a negociação com esse cliente e de conseguir alugar aquele imóvel, locar aquele imóvel o mais rápido possível, o que poderia ser um ponto positivo para você apresentar para um proprietário que talvez estivesse um pouco receoso desse tipo de negociação. Outro ponto que você pode apresentar é o da duração daquele contrato. Ainda que a duração de um contrato seja completamente imprevisível, vai depender de vários outros fatores, como o aumento do preço do aluguel durante os reajustes, a situação financeira daquele estudante, talvez até a situação econômica do país. Apesar de todos esses pesares e talvez, os estudantes costumam ficar no mesmo apartamento durante todos os anos da sua graduação, ainda mais se for um apartamento bem localizado, se eles tiverem uma boa relação com a imobiliária, se eles não tiverem problemas de nenhum tipo, então eles costumam ficar no mesmo lugar. Ou seja, é uma ótima forma de você ter alguma estabilidade ou pelo menos de ter uma previsão mais correta de entrada e saída daquele locatário, porque você tem mais ou menos uma ideia de quando aquele locatário entrou no apartamento e de quando ele pretende sair. Isso também é uma coisa que pode ser conversada com o cliente. Você pode perguntar, você vai se formar, você está por se formar, está pensando em se mudar? A imobiliária tem um certo papel aí de se meter na vida dos seus clientes, mas no sentido de mostrar interesse, de se pôr à disposição até se aquela pessoa vai querer se mudar depois de se formar, talvez a imobiliária possa fazer parte dessa negociação. Ou ainda, se a pessoa pretende ficar lá, a imobiliária pode fazer parte disso também. Enfim, é importante que a imobiliária siga interessada e para o proprietário pode ser interessante o fato desse locatário ficar mais tempo no imóvel do que uma pessoa que simplesmente está ali a trabalho, que pode se mudar a qualquer momento, que é mais imprevisível do que um estudante. Claro que, como eu acabei de falar, depende, eu estou trazendo aqui talvez só uma tendência. E agora eu vou entrar então nos 3 pontos para você levar em consideração que podem ajudar a você negociar imóveis com esses estudantes. Em primeiro lugar, a importância de saber mediar a negociação. O trabalho da corretagem de imóveis, o papel da imobiliária é mediar essas negociações, óbvio. Mas nesse caso, talvez seja importante saber mediar entre o próprio cliente e ele mesmo. Como assim? Bom, na maioria dos casos, quem vai alugar o apartamento para o estudante são os pais dele. E provavelmente os pais têm uma vontade específica, uma visão específica, enquanto o estudante tem outra. Óbvio que você vai ter que respeitar a vontade de quem está pagando, né, no final das contas, mas é importante você levar em consideração o fato de que é do seu interesse que aquele estudante fique o máximo de tempo possível naquele imóvel. Então, é do seu interesse também conseguir mediar o que as duas partes buscam no imóvel. Claro que você não vai atiçar uma briga entre os pais e o filho, a filha, mas é importante tentar chegar no meio termo, tentar
apaziguar a situação se tiverem muitas diferenças, ou encontrar um imóvel que contemple a maioria dos desejos de ambas as partes. O interessante é realmente mediar essa situação para que essa negociação possa ser a mais duradoura possível. Depois o estudante não fique lá no ouvido dos pais pedindo para se mudar porque não gosta daquele apartamento e você vai perder aquela negociação, talvez, a menos que você negocie de novo outro apartamento. Mas, interferindo na medida certa, é possível conseguir uma primeira negociação que seja satisfatória para todas as pessoas envolvidas. A segunda dica é: seja flexível. Aqui eu tô falando principalmente das garantias locatícias. Quando a gente fala de locação para estudantes, uma questão que sempre surge é a questão das garantias locatícias, especialmente quando tem mais de um estudante e daí eles vão alugar juntos ou os pais vão alugar no lugar daquele estudante. Eu vejo que muitas imobiliárias, elas flexibilizam bastante a questão das garantias locatícias para esses casos. Aí a gente entra numa área que é um pouco sensível. Eu tenho certeza que algumas imobiliárias, se eu for conversar com os donos de algumas imobiliárias, eles vão olhar pra mim e eles vão dizer que não fazem, não são flexíveis, é um risco muito grande e eles não vão estar errados, porque realmente aumenta o risco ali da negociação. Mas eu também conheço várias imobiliárias, conheço vários corretores que flexibilizam bastante a negociação deles quando é com o estudante. Eles procuram outras formas de garantia ou de se certificar de que aquele é um bom cliente e acabam negociando bastante, tendo uma relação bastante boa, uma imagem positiva até no mercado local por conta disso. Então é uma coisa para se colocar na balança e ver se você acredita que vale ou não a pena para sua imobiliária. Mas o fato é, quanto mais flexível você for, mais você vai atrair esse público. Na verdade, mais você vai atrair todos os públicos, mas aí é outra questão para outro vídeo. E a minha terceira e última dica é: saiba se comunicar. Eu, no início desse vídeo, falei sobre como talvez seja mais fácil se comunicar com esse tipo de cliente, e é justamente sobre isso que é essa dica. Se é fácil, então não tem por que você fazer mal feito. Se certifique de que você está se comunicando com o seu cliente. Se você está alugando um imóvel que é do lado da universidade, não tem por que você comunicar aquele imóvel de qualquer forma que não seja com a linguagem do universitário que vai alugar aquele imóvel, muito provavelmente. Então, tenha em mente com quem você está falando e se comunique de forma acertada, de forma específica para aquele cliente, para garantir que a negociação vai se realizar. É isso por esse vídeo, pessoal. Deixem aqui nos comentários se faltou alguma dica para ser dada, ou se eu não falei alguma especificidade sobre trabalhar com estudantes, ou até mesmo qual que é a opinião de vocês sobre trabalhar com estudantes. Vocês consideram positivo, negativo, é uma coisa que vocês buscam fazer ou que vocês evitam? Eu vou fazer outros vídeos sobre outros nichos do mercado, mas se vocês quiserem pedir alguma coisa específica, peçam aqui nos comentários também. Deixa um like no vídeo se vocês gostaram, dislike também se vocês não gostaram, para aumentar o nosso engajamento, mas aí conta pra gente nos comentários por que vocês não gostaram, pra gente poder melhorar. Se inscreve no canal para receber muito mais conteúdo sobre o mercado imobiliário, sobre marketing imobiliário e sobre a Jetmob. Até a próxima, abraço e bons negócios!